Eu e meu marido que quis separar porque ele falou que sozinho ele conseguiria ficar rico mais rápido. Eu fui casada durante 23 anos e juntos nós temos um filho. Quando eu comecei a namorar esse meu ex-marido, eu tinha 13 anos de idade e ele tinha 14 anos de idade. A gente ficou junto durante todos esses anos. E durante todos esses anos a gente conquistou muita coisa juntos, nós compramos a nossa casa, eu tenho meu carro, ele tinha o carro dele, eu tinha um trabalho muito bom quando a gente estava junto, ele também tinha um trabalho muito bom, que ele ganhava muito bem. Só que meu marido, ele começou a não se contentar com o que a gente tinha. Aí o que aconteceu? Ele tinha um amigo que na época saiu do trabalho, da empresa onde ele trabalhava e abriu um negócio próprio pra ele. E esse amigo dele começou a ganhar muito dinheiro, mas assim, muito dinheiro mesmo. Começou a comprar casas pra alugar, ele tinha 2 carros do ano na garagem, então assim, ele realmente ganhava muito dinheiro. E o meu marido, meu ex-marido, ele começou a crescer o olho nesse amigo dele, ele começou a querer ganhar dinheiro também. E ele ficou tão fissurado, ele ficou assim tão obcecado em ficar rico, de qualquer forma ele queria ficar rico, que isso começou a subir pra cabeça dele. Não tinha outro assunto, gente. Todo o assunto dele começou a ficar até chato, porque a gente ia nos lugares, conversar com o pessoal, com amigos que a gente tinha na época, o assunto era só esse, ele não tinha outro assunto. E eu sempre na minha, vivendo a minha vida, trabalhando, ganhando meu dinheiro ali, tranquila. Até que um dia, do nada, meu marido chegou em mim e disse que queria terminar. Ele falou que o motivo é porque ele queria ficar rico e que solteiro seria muito mais fácil dele ficar rico do que casado, porque casado tinha um monte de coisa, enfim. E ali ele falou que ele queria terminar por esse motivo. Já tava tão cansada, assim, da situação, eu já tava de saco cheio do que tava acontecendo dele também, porque como eu falei, subiu pra cabeça, ele só tinha isso na mente, ele não tinha outra coisa na mente. Eu aceitei terminar de boa, falei, não, beleza, quer terminar, a gente termina. E realmente a gente separou tudo certinho, dividimos o que a gente tinha. Eu fiquei com a casa e ele foi viver a vida dele pra tentar ser rico, e beleza, vida que segue. Até que meses depois eu conheci um rapaz, na verdade ele foi na loja onde eu trabalhava, e enquanto ele comprava com uma outra vendedora, ele não tirava o olho de mim, mas assim, ele nem disfarçava, sabe? Ele ficava olhando pra mim sem disfarçar mesmo, ele não tava nem aí. Beleza, ele fez a compra dele, quando ele passou no caixa, ele anotou o número dele no papel e pediu pra moça do caixa me entregar. A menina do caixa me entregou, só que eu não chamei naquele dia. Eu demorei uns dias ali pra chamar, porque eu também não tinha certeza se era isso também que eu queria. Até que dias depois eu resolvi chamar, mandei uma mensagem pra ele. Quando eu mandei mensagem pra ele, ele falou assim, nossa, eu tava esperando a sua mensagem ansioso. Ele falou assim, eu até achei que você não ia me mandar mensagem, que você nem tava nem aí pra mim. E beleza, começamos a conversar, quando eu vi era todo dia a gente tava conversando, todo santo dia ele mandava mensagem de bom dia, na verdade era sempre ele que puxava assunto, sempre ele que vinha atrás, ele mostrava estar bastante interessado, e mês depois que a gente tava conversando, ele me convidou pra sair. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ele me convidou pra sair e eu fui, e depois desse dia a gente começou a sair, a gente começou a se conhecer melhor, e meses depois que a gente tava se conhecendo melhor, ele me pediu em namoro, e gente, pense num pedido de namoro, a coisa mais linda. Eu acho que eu nunca, na verdade nunca mesmo, porque o único homem que eu tive na minha vida foi meu ex-marido, então eu tô vendo muita novidade assim com ele, sabe? Eu tô vendo bastante coisas novas. E o pedido de namoro dele foi a coisa assim mais linda e claro que eu aceitei. E assim, o meu filho tem 17 anos e ele pediu a minha mão pro meu filho. Eu fiquei com receio, assim, meio que com medo do meu filho não aceitar, só que meu filho aceitou numa boa. Ele falou, não, a única coisa que eu quero que você faça é a minha mãe feliz. Então eu já fiquei feliz porque meu filho aceitou de boa. E tem um detalhe que eu não falei pra vocês. O meu namorado, ele é muito rico. Muito, muito, muito rico. Ele tem empresas, a família dele também tem muito dinheiro. Então assim, ele tem muito dinheiro. E quando a gente completou 1 ano de namoro, ele me pediu em casamento. E eu aceitei. Eu vou falar pra vocês, eu falo que o destino ele é foda, né? O outro lá tentando ser rico, eu sempre fiquei na minha. Não estou com meu namorado por interesse, até porque quando a gente começou a namorar eu nem sabia. Sabia assim meio por cima, mas eu não sabia como que realmente era. Então assim, eu fiquei com ele pela pessoa dele, porque eu gosto muito dele. Na verdade, eu amo ele, eu tô muito feliz. A gente vai se casar no final desse ano agora. E eu tô extremamente ansiosa. Eu falo que é coincidência porque o tanto que meu ex-marido, ele me largou pra tentar ficar rico. E acabou que o destino mandou pra mim uma pessoa que já é. Mas eu falo que não é isso que me importa nele, com certeza é a pessoa dele. Porque se vocês conhecessem ele, gente, o meu atual namorado, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade, sabe assim, fora do normal. E no dia que a gente marcou a data do nosso casamento, a gente combinou que a gente compraria uma casa pra gente morar, porque eu não queria morar nem na minha casa e nem na casa que ele já tinha. Então a gente combinou que a gente queria comprar uma casa nova pra gente morar. E desde então a gente começou a procurar casa, a gente começou a visitar casas, até que um dia a gente foi visitar uma casa que, gente, quando eu pisei o pé na casa, eu falei, eu quero essa casa pra mim.
Que casa linda, maravilhosa, só que o valor era um pouco mais alto, né? Tipo assim, bem fora do que eu tava acostumada, porque realmente casa de rico, tá? E tá, saímos da casa, eu falei pra ele perguntou pra mim se eu tinha gostado, eu falei assim, olha, de todas, realmente a que eu mais gostei foi essa, só que a gente vai ver outras, porque essa daí não dá, o valor tá muito alto. Tá bom, ficou quieto. Dias se passaram até que um dia ele me convidou pra almoçar. Só que não era bem pra almoçar, era pra me dar uma surpresa, pra me dar um presente. Primeiro a gente foi almoçar, depois ele falou que iria me levar até o presente. E adivinha o que era o presente? Exatamente, a casa. Ele comprou a casa que eu queria. Eu sei que ele faz de tudo por mim, ele faz assim de tudo pra me ver feliz. E ele tá conseguindo, tá? E o meu filho também tá super feliz comigo. Eles se dão super bem, que é o mais importante pra mim, né? Porque eu queria muito que a relação deles fosse uma relação tranquila e realmente tá sendo uma relação assim... É muito boa mesmo. E sobre o meu ex-marido, gente, o coitado tá lascado, vocês acreditam? Começou a fazer empréstimo aqui, empréstimo ali, perdeu o trabalho, perdeu o carro, tá lascado, de verdade, que dó. Depois que a gente separou, ele perdeu o que tinha, se afundou em dívidas, assim, é bem... Você olha assim, você fala, nossa, que ponto que a pessoa chegou, porque tinha um trabalho tão bom, a gente ganhava tão bem. E ele é um homem inteligente, é que ele deixou subir pra cabeça esse negócio de ficar rico aí, cresceu o olho, né, na grama do vizinho e acabou que se afundou. E claro, assim como a maioria depois que faz merda volta, esses tempos atrás ele mandou mensagem pedindo desculpa, falando que tinha se arrependido, que me amava demais, que o término do nosso relacionamento, que a nossa separação não foi por falta de amor, porque amor ele sempre teve. Falei pra ele, olha, eu tô bem, vou me casar, vai viver sua vida que eu tô vivendo a minha, não tem um pingo de chance da gente voltar. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Meu estalo pra emagrecer foi quando eu passei a maior humilhação da minha vida em um date, que eu tô traumatizada até hoje. Todo mundo, aquelas pessoas falam, né? Todo mundo que é gordinha tem o seu estalo pra poder emagrecer. O meu foi traumatizante, foi uma humilhação generalizada que só de lembrar eu tenho vontade de enterrar. Sabe quando você lembra uma vergonha e fica... você tá ali comendo... Então, foi essa situação. Então, eu sempre fui gordinha, né? Eu sempre fui. E isso pra mim não era um problema. Eu sempre gostei do meu corpo mid-size e tal. Só que aí eu comecei a sair do mid-size pra ficar imensa. Dona redonda. Entendeu? Eu tava uma eu ia pros lugares rolando. Eu nem andava, mas não rolava, né? Só que a minha autoestima sempre foi muito boa, entendeu? Então, eu sempre fui muito pra cima. E parece, gente, que eu tinha uma distorção de imagem muito grande, sabe? Que eu não percebia que eu tava um planeta. Não, um planeta não, eu tô sendo gentil. Eu tava uma galáxia, eu tava um universo, entendeu? Eu era uma esfera. Que o povo da Terra podia sair e morar em mim. Que eu tava considerando um segundo planeta já. Porque eu não tava mais cabendo na Terra. Só que eu não percebia isso. Eu não percebia isso. E aí eu fui comendo cada vez mais, engordando cada vez mais, ficando cada vez mais redonda e seguindo a minha vida. Até que um belo dia, um menino me chamou nas redes sociais, a gente começou a conversar e ele me chamou para um date. Só que assim, gente, ele estava vendo né, as minhas fotos. Eu não escondia de ninguém. Não era como se eu ficasse escondendo que eu estava gorda, magra ou como eu esteja. Minhas fotos era eu e pronto, acabou. E aí ele me chamou para um date na praia. Ele falou, não, eu tô indo pra praia, não sei o quê. Queria saber se você não quer ir comigo. A gente já tava conversando já tinha uns dias e a gente tava tentando marcar um date e nunca que saía esse date. E aí nesse dia ele falou, tô indo pra praia agora, vamos comigo que não sei o quê. E aí eu pensei, cara, eu não tenho vergonha do meu corpo, não tenho vergonha de ficar de biquíni, mesmo estando imensamente planetuda. Universuda, no caso. Então, assim, ele tá vendo que eu sou uma mulher gorda, porque ele tá vendo minhas fotos, que ele não é cego. Tá me chamando pra praia, isso não é um problema, né? Achei que não era um problema. Botei a minha roupa linda e bela, botei o meu biquíni enfiado no toba e fui pra praia com o gatinho. E, gente, quando eu cheguei, ele veio, me cumprimentou, não sei o que. Ele, oi, tudo bem? Ele era lindíssimo. Ele falou, nossa, você é lindo e tal. Não sei o que. A gente começou ali a conversar e ele me tratou super bem. Só que a praia que ele quis ir não era essas praias convencionais, sabe? Não eram essas praias convencionais. Era aquelas praias que não tinha onda. E aí era aquelas praias que tinha tipo aquelas mesas de plástico. Não era cadeira de praia como tem em praia normal. Era aquelas cadeiras assim, que é a mesa de plástico e as cadeiras em volta e o guarda-sol no meio e você pede coisa pra poder comer. Então, era esse tipo de praia. Eu cheguei, a gente primeiro ficou ali em pé, conversando, não sei o que. Eu fui lá, tirei a minha roupa, fiquei só com o meu biquininho. Ele me ajudou a passar bronze, ele tava me tratando como se eu fosse uma princesa e tal. A gente tava meio que no meio assim da praia, era verão, tava bem quente. Aí tá bom. Aí eu fui me sentar. Gente, eu sentei na cadeira, numa daquelas cadeiras, e normal.
Fiquei ali, ele pediu coisas pra gente poder comer, a gente conversando, batendo um papo, não sei o que. Até que esse menino fala assim, vamos no bar. Aí foi o meu desespero. Eu falei, vamos. Gente, quando eu fui levantar, eu não conseguia sair da cadeira. Eu estava entalada na cadeira. A imensa, redonda, estava entalada na cadeira. E o menino em pé, vendo que eu tava tentando levantar. Gente, meu rosto ficou com essa blusa aqui. Ele vendo que eu tava tentando levantar, assim, e eu não conseguia levantar. E aí eu me desesperei, tamanha vergonha, e eu comecei a tentar me levantar mais ainda, e não ia, tava machucando, eu tava presa, eu tava entalada. E ele olhava pra minha cara assim, acho que ele ficou, vou esperar aqui em pé, ela sair pra ela não ficar constrangida, porque ela vai conseguir. Na cabeça dele, ele falou, ela vai conseguir. Eu não conseguia sair da cadeira, eu não conseguia, tentava, depois de mais ou menos uns 15 minutos eu tentando sair da cadeira, e ele em pé, assim, olhando pra minha cara sem saber o que fazer, que eu acho que ele tava tentando não me deixar constrangida, coitado. Ele era um príncipe, gente. Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, cara, respirei assim e falei, eu não tô conseguindo sair da cadeira. Sabe o que é você ir pra um date com uma pessoa que você tá afim, que você quer ficar, beijar na boca dela, e aí você virar e falar, eu não estou conseguindo sair da cadeira porque eu estou entalada na cadeira? Vocês não sabem. De biquíni, vocês não sabem. Verão, na frente de todo mundo, as pessoas começaram a ver que eu tava forçando a cadeira pra tentar levantar da cadeira. E ele falou, não, deixa eu te ajudar. Aí ele veio pra trás de mim, tentava puxar as minhas costas, tentava me puxar pelo braço, tentava puxar a cadeira e a cadeira não saía, tava entalada, a abençoada da cadeira estava entalada. Ele entrou em desespero, eu também entrei em desespero. E aí o povo viu a movimentação, as pessoas olhando, era um quiosque, né? O dono do quiosque, barraca, sei lá o que era aquilo, ele veio pra poder tentar ajudar. Tudo bem, o que tá acontecendo? Aí ele falou, olha, ela não tá conseguindo sair da cadeira. E ali, gente, eu já era piada da praia, né? Porque eu era imensa, tava entalada na cadeira e todo mundo tava vendo. E ele olhou pra minha cara assim, tentando não rir, eu olhando pra cara dele, acho que ele viu que eu tava tão humilhada, que ele falou, não, eu vou te ajudar, não sei o que. Ele falou, ela é sua namorada? O cara ainda perguntou, é sua namorada? Ele falou, não, é nosso primeiro encontro. O cara olhou pra minha cara assim, eu vi que ele ficou com pena de mim. Ele ficou com pena de mim. Aí ele tentava me puxar, não, eu puxo de um lado, você puxa de outro. E ele tentando me puxar, o cara tentando me puxar, e as pessoas em volta olhando eu entalada na cadeira. Gente, ele falou, olha, não tá saindo, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na cozinha pegar alguma coisa, algum óleo, alguma coisa pra tentar fazer escorregar. Porque eu não tinha nada, eu tinha só o meu óleo de corpo, que era caríssimo, e eu falei que não ia usar, porque a gente pode botar um pouquinho de óleo. Eu falei, não, porque isso aqui é caríssimo, eu tô entalada aqui, mas eu sou pobre. Aí ele falou, não, eu vou pegar alguma coisa. O cara me volta com um óleo de cozinha e joga assim em mim e tenta me tirar da cadeira. E eu não saía da cadeira, gente, eu não saía da cadeira. E eles tentando me puxar. Eu sei que teve uma hora, ele falou assim, ó, vamos tentar puxar ela pelos dois braços. A gente joga bota o pé no coxo da cadeira e tenta puxar ela, que aí vai soltar. Eles tentaram fazer isso, só que eu tava escorregando por causa do óleo. Eles me puxaram pelo braço, empurraram a cadeira com o pé e tentando me tirar, e não deu. Só que quando não deu, escorregou e eu voltei com tudo. Gente, eu escorreguei com tudo. E aí eu saí da cadeira, porque a cadeira fez assim, ó. Eu caí igual uma bosta no meio da areia. A cadeira quebrou. A cadeira quase que partiu em dois. E aí eu consegui sair da cadeira. Ali, eu sentada no chão, humilhada, cheia de óleo de cozinha, todo mundo olhando pra minha cara. As pessoas estavam com tanta pena de mim, que as pessoas estavam preocupadas comigo, sabe? Tipo assim, todo mundo, nossa, tá tudo bem, não sei o que. Ele me levantou, ele, olha, vamos lá na água pra poder tirar esse óleo de você, não sei o que, eles vão tirar aqui a cadeira. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E falei assim, eu preciso tomar um jeito na minha vida, eu preciso começar a emagrecer, porque eu cheguei ao ponto que eu não estou cabendo na cadeira, eu fiquei entalada na cadeira. Porque assim, eu não queria ser magra, mas eu queria sentar na cadeira e levantar da cadeira, é o mínimo, né? Num date. Humilhação, pelo amor de Deus. E ele falou, não, tudo bem, vamos lá, de jogar uma água no seu corpo pra tirar o óleo, não sei o que. Qualquer coisa, olha, eu corro todo dia, se você quiser realmente, a gente pode correr junto, não sei o que. E aí eu falei, tá, eu quero, mas eu nunca corri não, e tal. Ele, não, a gente vai devagar. Eu fui pro mar, nós tiramos ali um pouco do óleo, né? O moço trouxe um sabonete, o moço trouxe um sabonete pra mim, olha, ele trouxe um sabonete pra você. Aí eu fui no mar, tirei ali o óleo, voltei, curti o restante da praia, sentei no chão na canga, porque eu fiquei com medo, curti o restante da praia com ele. No dia seguinte eu fui correr com ele. Atualmente hoje eu e ele nós somos namorados, e hoje a gente conta essa história rindo. Eu já emagreci bastante, perdi bastante peso, e é isso, gente, a gente ri da história. Mas que foi traumatizante, foi. Aí eu tomei o estalo e comecei a perder peso.